Meus irmãos, boa noite, graça e paz. É muito bom estar aqui. Eu tive o privilégio de há alguns anos vir aqui falar num congresso Multiplique. E hoje eu estou voltando depois desse congresso. O nome do congresso chama Desperta pelo Brasil. É um projeto das nossas juntas, né? Nós vamos tratar desses congressos para despertamento espiritual e missionário. E nós viemos aqui, lá na Igreja Batista Bom Jardim. Foram encontros abençoados, maravilhosos, que trouxeram a mim muita alegria de estar de volta aqui nessa terra abençoada, que é Fortaleza. Meus irmãos, eu gosto muito de Fortaleza. Eu vim no voo e a senhora falou assim, bom passeio. Aí eu olhei para ela e usei uma expressão paraense. O paraense diria, como eu disse, antes fosse. Ela, por quê? Porque eu vim a trabalho. Aí ela, oh, que pena. Eu disse, que pena nada, meu trabalho é muito bom, muito bom. Encerro essa jornada de trabalho aqui com os irmãos, com este privilégio de pregar e de compartilhar a palavra de Deus, de falar de missões, que é algo muito importante, essencial para a igreja, e a igreja existe por conta da obra missionária. Mas hoje o assunto específico é discipulado. E, falando em discipulado, eu queria só fazer menção ao que a família do pastor Naum fez comigo. Porque na minha família, fui o primeiro a aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus com 10 anos. Então, quando Naum tinha 5, eu tinha 10, já sabem a minha idade, né? E não tinha muita gente para cuidar de mim na igreja. Na verdade, não tinha ninguém. E aos domingos pela manhã, quando eu ia para a escola bíblica dominical, todo mundo saía com a sua família para almoçar e eu ficava sozinho. E aí a família do Naum me adotou. E aí, domingo de manhã, a gente ia para a casa dele, enquanto a mãe dele fazia o almoço. A gente ia brincar, subir nas árvores que tinha lá, correr, se divertir. E aí, outro dia, a gente estava lembrando de um pé de goiaba que tinha lá no Colégio Machado de Assis. Pé de goiaba resistente, pastor. Porque para aguentar aquele monte de menino em cima. E aí, eu ficava lá até o final da tarde. E lá no final da tarde a gente ia para as uniões de adolescentes, união de treinamento, o pai dele levava a gente, ficava para o culto, depois eu voltava para minha casa. Isso foi muito precioso para a minha história e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdir e da irmã Dalva, porque são pessoas muito especiais, e o do Naum, que nós crescemos, né? Crescemos, aí ele foi para o seminário, eu também fui, nos tornamos pastores e a gente tem o privilégio de estar aqui nessa noite. Quero convidar você para falar deste cuidado, deste discipulado, de pessoas cuidando de pessoas, reafirmando a intencionalidade do discipulado. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. E nós vamos compartilhar as lições desse texto com os amados irmãos agora. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Quero trazer a saudação do pastor Fernando Brandão, nosso diretor-geral da CBB, executivo da CBB, mas também diretor do seminário que eu trabalho e também diretor da Junta de Missões Nacionais, até daqui a uns dias. Ele falou agora há pouco para a gente que é um privilégio estar aqui, mandou um abraço para o pastor Marcos. Daqui a pouco ele aparece aqui com os irmãos por conta das ações da Assembleia da CBB, com certeza. Atos 9:10, a palavra de Deus diz o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão. Ananias, eis-me aqui. Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Em visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias, vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis,
bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Até aqui. Amém. O que é intencionalidade? Bom, o conceito de intencionalidade está disposto no dicionário da seguinte maneira: característica do que é intencional: intenção, deliberação, propósito. Quando você é intencional, você decidiu ir em direção a algo ou alguma coisa. Você decidiu ir em direção a uma ideia, a um propósito, a um fim, sendo ele para as questões materiais, sendo ele para as questões emocionais, sendo ele para as questões espirituais. Quando a gente fala de reafirmar a intencionalidade do discipulado, nós estamos falando em voltar algumas décadas, quando a gente conhecidamente tinha alguém na igreja chamado meu pai na fé, ou minha mãe na fé. Isso era muito conhecido entre os batistas. Pessoas que foram ganhas por outras pessoas e conduziram aquelas pessoas na fé, na caminhada, na jornada de aprender a orar, a ler a Bíblia, a amar a Deus, a amar a igreja, a amar missões, a constituir família, a amar o projeto de Deus. E quando a gente fala de reafirmar essa intenção, nós não estamos pensando somente em resgatar uma história por causa da história. Nós estamos pensando em resgatar essa intencionalidade porque Jesus mandou. Em Marcos 16:15, nós temos a clássica história relacional de Deus com relação à nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus nos disse: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos mandou fazer discípulos. Então, quando a gente fala em reafirmar a intencionalidade do discipulado, estamos falando de um assunto que é nosso, que não é só dos missionários ou dos pastores, só dos líderes de pequenos grupos. Não, o assunto é de todo cristão, todo aquele que segue Jesus e obedece a Jesus, porque foi Ele que nos mandou: ide e fazei discípulos. Pensando nisso e pensando nessa perspectiva, eu quero trazer aqui algumas características deste homem chamado Ananias, porque nós comumente vemos aqui a história de Atos dos Apóstolos dar brilho, dar luz, dar entendimento a Paulo. E evidentemente ele foi o maior missionário da história da igreja. Mas se não fosse Ananias, se esse homem que nós acabamos de ler não tivesse ouvido o chamado de Deus, talvez nós não teríamos Paulo. Vamos pensar, em primeiro lugar, que os discipuladores têm intimidade com Deus. Olhe para a sua Bíblia, versículo 10. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui. Esse versículo nos mostra algo muito interessante. Primeiro, e é sabedor de todos nós que Deus sabe o nosso nome, não é? Mas o que nos mostra a intimidade dessa relação Ananias e Deus, Deus e Ananias, é que Ananias reconhece a voz de Deus na visão e ele prontamente diz: eis-me aqui. Ananias não fez como o pequeno Samuel, que ouvia às noites Deus chamar: Samuel, Samuel. E ele foi perguntar para Eli o que ele deveria fazer, até que Eli, o sacerdote, o indicou: diga, fala, Senhor,
que o teu servo ouve. Ananias não, fez diferente. Ele fez como o profeta Isaías, diante da visão após a morte do rei, vendo a grandeza de Deus e a pergunta do trono de Deus: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías prontamente diz: eis-me aqui. Ananias diz: eis-me aqui. E Ananias, irmãos, é a figura de cada cristão hoje, que deve reafirmar esse chamado ao discipulado e dizer: eis-me aqui, estou pronto. Quando o Senhor falar comigo, eu estou pronto para ouvir e dizer sim, Senhor. Porque se a gente não disser sim, Senhor, Ele não é nosso Senhor. Verdadeiros discipuladores têm intimidade com Deus, ouvem a voz de Deus, respondem à voz de Deus, dizendo: eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, pronto para o serviço. Na verdade, o chamado de Deus reservava algumas surpresas pesadas para Ananias, mas nós vamos ver mais à frente. Em segundo lugar, verdadeiros discipuladores estão dispostos ao serviço, seja ele qual for. O Senhor começa a descrever na visão o que Ananias deveria fazer. O Senhor o ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias responde ao Senhor. Veja bem, a primeira resposta de Ananias foi: ei, de novo, tá? De novo. A primeira resposta de Ananias foi: a segunda resposta não foi tão assertiva. Ela não foi cheia de sorriso e de alegria. Porque ele diz assim: Senhor, versículo 13, para quem está com a Bíblia aberta: ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Veja bem a situação que Ananias estava. Ele já tinha dito: eis-me aqui. E quando o Senhor dá a missão, ele até pensa, diz: Paulo, é ele mesmo, Saulo, aquele que veio lá com as cartas do pessoal de Jerusalém para prender e machucar os cristãos, é com esse que eu tenho que conversar? Verdadeiros discipuladores, irmãos, eles estão dispostos ao serviço, independente qual seja, se fácil ou não, se complexo ou não. Meus irmãos, receber uma assembleia da Convenção Batista Brasileira não é uma coisa fácil. E eu vejo os batistas aqui de Fortaleza envolvidos com isso. Tanta gente envolvida, de um lado e de outro, preocupado em receber bem os batistas brasileiros. E, irmãos, graças a Deus que os cearenses vão nos receber, porque vocês sabem receber. E não é porque eu estou aqui, não. Eu venho sempre aqui de férias. E sou muito bem recebido. E eu espero que no final de janeiro, comecinho de fevereiro, a gente tenha, no encerramento da Assembleia, tido uma festa linda que eu sei que vocês estão preparando. Mas tem gente na igreja, no corpo de Cristo, que quer escolher aonde vai servir. É claro que alguns têm dons e têm que estar no lugar certo. Mas a pessoa que diz eis-me aqui, ela tem que estar pronta para servir aonde Deus mandar. Como Ananias. Ananias foi à casa que ele foi chamado, que ele foi convocado, que ele foi orientado, que ele foi mandado. Ele já havia dito eis-me aqui. Algumas vezes, quando o assunto é discipulado, nós temos sérias dificuldades de nos envolvermos com determinados tipos de pessoas. Mas se Deus mandar, nós temos que discipulá-los. É o chamado de Deus. Imagine se Ananias dissesse: não, Senhor, eu não eis-me aqui mais. Você já imaginou isso? Não combina com verdadeiros discipuladores. Não, quando a gente diz eis-me aqui, eu me posiciono, eu me entrego, eu me sacrifico para obedecer ao Senhor. A ordem, irmãos, está disposta a todos nós, fazer discípulos. E para sermos verdadeiros discipuladores, nós temos que estar dispostos ao serviço. Por vezes, as pessoas que nós vamos discipular moram longe. Por vezes, nós vamos ter que investir tempo. Por vezes, vamos ter que estudar a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até o mesmo texto.
Mas não há alegria maior do que alguém que foi alcançado pelo Evangelho, por nossas vidas, serem levadas ao batistério, e os irmãos assistirem o batismo dela e dizer: eu participei. Eu sou pai ou mãe na fé desta pessoa que está descendo as águas batismais. Verdadeiros cristãos, irmãos, vibram com isso, se alegram com isso. Mais do que um gol do Fortaleza ou do Ceará. E às vezes eu fico triste, irmãos, com alguns cristãos que acham que o batismo de alguém, ou quando alguém se converte, é apenas algo religioso. Lucas 15 vai dizer 3 vezes que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Meus irmãos, quando há conversões ou quando há batismo na igreja, nós temos que vibrar. É melhor do que um gol do nosso time. É melhor do que um gol do nosso time. Sabe por quê? Porque seu time pode ir para a primeira divisão, para a segunda divisão, para a terceira divisão. E quem se batiza vai para a primeira divisão eterna. Eterna. Temos que estar dispostos, irmãos, a fazer isso. Fiz um compromisso com Deus um mês e disse assim: Senhor, eu vou evangelizar, eu tenho viajado muito, eu vou evangelizar todo mundo que sentado do meu lado no avião. Porque normalmente eu ponho meus fones, fico lendo meus livros, ouvindo minhas músicas, mas eu disse: eu vou fazer isso esse mês. E aí, sabe como Deus faz as coisas com a gente, né? E eu peguei um voo, do meu lado sentou um mexicano. E eu não hablo espanhol. Ele sentou, e aí eu me lembrei do espanhol do ensino médio. Qual é tu nome? E ele falou. Aí eu esqueci o resto do espanhol. Mas nesse momento do cri, eu disse assim: Senhor, me faz conversar com esse homem, que ele entenda pelo menos a metade do que eu vou falar. E ele era um homem envolvido com padarias, com panificação, e tinha vindo resolver algumas coisas. E eu comecei a falar do Evangelho, e eu perguntava: você está compreendendo? Você está entendendo? Estou entendendo. E o voo durou 2h30, e quando nós chegamos no nosso destino, eu falei para ele: e qual é a sua decisão? E ele disse: eu vou procurar, quando voltar para o México, uma igreja para eu visitar. Meus irmãos, quando eu lembrei só de qual é tu nome, e não sabia mais nada de espanhol, eu podia ter desistido. Ou ficado no Mas eu pedi a Deus força. Quando você achar difícil discipular alguém, peça a Deus força. Peça a Deus condições, Ele vai lhe dar. Você vai conseguir. O que nós não podemos é entregar a missão e devolver para Deus, porque não podemos dizer: não mais eis-me aqui. Nós já dissemos um dia que encontramos com Jesus: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo. Sou remido, comprado, lavado, resgatado pelo sangue de Jesus. E o Senhor me deu a missão. Eu tenho que cumpri-la. Terceiro lugar, verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiros discipuladores, acolhem o diferente. Vamos nos colocar no lugar de Ananias, a pessoa mais perigosa de Fortaleza. E Deus dissesse assim: Pastor Marcos, o senhor vai ter que ir lá com ele, orar por ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser convertido, vai ser cheio do Espírito Santo, mas você tem que ir lá naquela boca de fumo, lá naquela comunidade, passar por 3 vigias armados com armas até os dentes para orar por ele e pedir permissão para entrar. Eu sei que o pastor Marcos ia, porque ele é um homem de Deus, já fez isso lá nos morros do Rio de Janeiro. E você? Será que iria? Acolher o diferente significa que devemos acolher todas as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive aquelas que são diferentes da gente. Aquelas que Jesus morreu na cruz por elas. Eu morava num bairro em Imperatriz chamado Nova Imperatriz. O nome da rua era Rua São Bento. Eu morava numa quadra e na outra quadra morava o bêbado do bairro. Aquele ébrio que só vivia alcoolizado.
Um descendente de português de quase 2 metros, um bigodão, um cabelo branco, um bigodão branco, pedreiro. Um homem que chegava em casa alcoolizado e quando ele chegava, a esposa e as netinhas se escondiam para ele não agredir. Eu passava de largo na frente da casa dele porque ele gostava de brigar com os vizinhos. Mas um dia, uma das filhas desse homem tentou tomar cabo da vida. E aquele homem, mesmo meio tomado, sabia que na frente da casa dele morava um diácono. Cristiano Antunes, já mora com o Papai do Céu. Cristiano, um homem que a profissão era condutor de veículo de tração animal. No Ceará, carroceiro. Simples, simples. Cristiano, quando a gente chegava na igreja, no pátio da igreja, não tem aqueles irmãos que sempre tem alguém ao redor dele conversando? Cristiano era muito bem quisto na igreja, muito querido. Mas todo mundo tinha medo daquele homem que bebia e ele morava em frente. Aquele homem, por conta do que aconteceu com a filha, atravessou a rua e foi pedir ajuda para o Cristiano. Cristiano me liga e disse: Pastor Jefferson, é lá na casa de fulano de tal, aquele bebinho que gosta de bater em vizinho. Eu disse: Cristiano, vamos lá, né? Vamos lá, Deus nos proteja. Ele nos recebeu na porta, muito sério, aquele bigodão de padaria de português. Nós passamos assim meio que com medo de ficar perto dele, cheirando a álcool. Entramos na casa, ministramos na vida da menina, a demovemos do que ela queria fazer, oramos com ela, pedimos para ela entregar o coração a Jesus, ela disse que ainda não queria, mas que domingo ia na igreja. Na saída, depois de mais ou menos 1 hora e meia, eu passei também, eu cumprimentei o senhor por boa educação. Lembra da altura do Arthur? Quase 2 metros, 1,90 m. Cristiano tinha 1,50 m. E quando Cristiano passou na frente de Arthur, ele botou o dedo no peito do Arthur e disse assim: e você, tome vergonha, largue essa cachaça e vá com sua filha para a igreja. Irmãos, eu confesso, eu esperei a mãozada. Eita Jesus! Aquele senhor baixou a cabeça, não falou nada, e nós atravessamos a rua. Era mais ou menos quinta-feira. No domingo à noite, no início do culto, chega a menina e aquele senhor vestido numa camisa branca, muito posudo, altão, grandão, uma calça preta, sentou, ouviu o sermão. A filha dele entregou o coração a Jesus naquele dia, graças a Deus, é crente até hoje, mas aquele senhor não se converteu. Ele voltou no outro domingo. E no outro domingo, na hora do convite, é bonito ver um homem daquele tamanho sendo levado pelo poder de Deus. Ele levanta a mão com fé. E ele não só levanta a mão, eu nem pedi para ninguém vir para frente, era só levantar a mão. Ele já levantou a mão e veio para frente. Quem veio acolhê-lo? Cristiano Antunes. Cristiano, irmãos, agora tinha o prazer de atravessar a rua, ensinar o Arthurzão, era assim que ele era conhecido na igreja, a ler a Bíblia, a orar. Aí nós fizemos um trabalho de evangelismo. O trabalho de evangelismo consistia em a gente trazer 2, 3 amigos para momentos de oração na igreja, final da tarde, ia ter um culto especial no domingo, para orarmos pelos vizinhos. Quais eram os amigos do Arthurzão? Do bar. E ele trouxe 3 amigos. E ele disse que ia trazer 4, mas só trouxe 3. Eles vieram tão alcoolizados que se riscasse um isqueiro, meus irmãos, tinha uma explosão dentro do templo. Mas eles eram acolhidos pelo Arthur. Ele aprendeu a ser acolhido com o Cristiano. Aqueles homens eram diferentes dos membros da igreja, eram diferentes das pessoas que estavam na igreja, mas eles foram acolhidos. Eles não estavam cheirando a um perfume francês, eles estavam cheirando a álcool, mas foram acolhidos. Foram ao templo, ouviram a mensagem, receberam a oração, mas não tiveram manifestação nenhuma. Mas o que faltou? Fez o compromisso com o Arthur de ir,
E foi na quarta. Recebeu a oração e o Arthur disse assim: pastor, faça o convite que esse rapaz veio pronto para entregar o coração a Jesus. Eu digo: você está mandando? Normalmente não se faz domingo de manhã, muito menos quarta-feira. E eu fiz o convite. Lá vem um amigo do bar do Arthur. Aceita Jesus. Nós ficamos felizes, oramos, celebramos. Esperei domingo eles virem para o templo, porque Arthur ficou cuidando daquele homem. Arthur chega só no templo. E Arthur fica cabisbaixo o culto todo. E eu disse: Arthur, o que foi? No final do culto, ele disse: pastor, o meu novo convertido se desviou. Eu fui buscar ele na igreja e ele está no bar bebendo cachaça. Arthur, agora você vai no bar, fala para ele que ele é crente, que aquele não é o lugar dele, Arthur. Arthurzão, grandão, fortão, foi no bar, pegou o homem pelo braço e diga: aqui não é seu lugar. Você agora é um crente, vamos para casa. E levou ele para casa. Quarta-feira o homem foi de novo. E o que ele fez? A reconciliação. Quinta-feira, final da tarde. Arthur me liga e diz: pastor, meu novo decidido teve uma parada cardíaca e morreu. A mulher dele precisa que a gente vá lá orar. Meus irmãos, nós chegamos na casa daquela mulher, o corpo dele tinha acabado de sair para o IML. E ela correu em nossa direção e se agarrou no Arthur assim. Arthur era grandão, não dava para abarcar, e abraçou forte o Arthur. E ela dizia: muito obrigado, porque vocês chegaram na vida do meu esposo, muito obrigado mesmo. E eu esperei passar aquele momento de emoção, e eu queria perguntar para ela: por que você está agradecendo? Sabe o que ela disse? Meu marido, quando o coração começou a doer, e ele começou a morrer, ele se ajoelhou e disse para Deus: Senhor, me recebe nos céus, eu sou teu, eu tenho Jesus no coração. Meus irmãos, graças a um carroceiro que falou com um bêbado, que cuidou de outro bêbado, nós vamos encontrar Arthur, vamos encontrar Cristiano lá na glória do céu, e esse irmão que eu nem me lembro o nome, que ele só foi minha ovelha uma semana, aceitou Jesus, se desviou, se reconciliou e morreu de joelhos, entregando a vida a Jesus. Sabe por quê? Porque alguém teve coragem de acolher o diferente. Coragem. Podem chegar na sua porta, na porta do seu apartamento, lá onde você trabalha, pessoas diferentes de você, elas precisam de Jesus. Meus irmãos, eu olho para esse texto e vejo a coragem de Ananias. Versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão. Saulo não era agora mais um perseguidor. Saulo não era mais agora uma pessoa que estava maltratando os cristãos. Para Ananias, Saulo era irmão. Acolher o diferente é saber que quando essas pessoas entregam o coração a Jesus, elas se tornam irmãos nossos, irmãos em Cristo. Em 2022 eu tive a tristeza de perder um dos meus irmãos de sangue. Nós éramos 3, meu irmão morreu de Covid. E ficou só meu irmão caçula. E aí, meus irmãos, quando eu estava pensando nesse texto, preparando a mensagem, eu mandei um lavrado para o meu irmão caçula, um escrito bem grande, dizendo o quanto eu amo. Meus irmãos, enquanto eu escrevia, o Espírito de Deus falou no meu coração, disse: é assim que você tem que amar os diferentes. E amar, irmãos, sempre implica em cuidar. Sempre implica em cuidar. Em último lugar, queridos, discípulos que reafirmam a intencionalidade do discipulado, eles acreditam que Jesus transforma. Versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias saiu de casa. Não vou dizer que ele estava cheio de coragem,
Nem posso dizer que ele estava cheio de medo. Mas eu posso dizer que ele foi para cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos. Ele chega, meus irmãos, para Paulo, que já havia encontrado com Jesus no caminho de Damasco. O chama de irmão, sabe por quê? Porque ele acredita, ou acreditou, na mudança que Jesus pode fazer na vida daquele homem. Na mudança que Jesus fez na vida de Saulo. Mas Saulo, irmãos, precisava ter um exemplo de um cristão cheio do Espírito Santo para se tornar cheio do Espírito Santo. Verdadeiros discipuladores acreditam na mudança que Deus pode fazer nas pessoas, sabe por quê? Porque essa mudança já aconteceu na sua vida. Eu sou pastor desde 1997. Eu sei que não parece que eu tenho tanta idade, né? Mas eu sou pastor desde 1997. Durante alguns anos do meu ministério, dirigindo igrejas, eu orei por muitas pessoas. Eu preguei para muitas pessoas. E eu estava convicto, e estou convicto, que nesse tempo, eu estava fazendo a obra do Senhor. Mas um dia, por causa de um episódio com a minha família, Deus me ensinou a fazer a obra do Senhor com o Senhor. Verdadeiros discipuladores, eles, irmãos, eles são cheios do Espírito Santo para que seus discípulos sejam cheios do Espírito Santo. Agora, dia 11 de novembro, nós vamos ter a 10ª conferência Multiplique. E eu fui a primeira. Na verdade, eu tive o privilégio de ir a todas. Na volta desse congresso lá em Curitiba, eu voltei animadíssimo com a minha igreja, com a possibilidade de multiplicar, empolgado com a visão de discipulado que a denominação estava implementando. Hoje nós temos 30 livros. Naquele ano só tinha um, mas eu estava empolgado. Cheguei em casa, comecei a conversar com a minha esposa. Meus irmãos, eu sou casado há 28 anos. E namoro e beijo a mesma boca há 33. Glória a Deus. E amanhã, no final da tarde, eu vou fazer isso. Dar um beijo nela, abraçar os meninos. Que família é algo maravilhoso. E meu sonho, meus projetos ministeriais é com a Débora. É com ela. Mas, no final daquela noite, já entrando pela madrugada, minha esposa desmaia na minha frente. E ela acordou e disse, me leva para o hospital, eu estou morrendo. Meus irmãos, eu convivo com a minha esposa, ela tinha 40 anos nessa época, desde os 17. Ela nunca foi no hospital, a não ser para ter os 2 meninos. Nunca pediu para ir ao hospital, nada, saúde de ferro. Eu desesperei. E ela desmaiou de novo. Peguei minha esposa morta nos meus braços, levei para o carro e corri para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos atenderam e disseram, ela vai para a UTI. Quando ela entrou na UTI, eu não posso entrar, não sou médico, sou só pastor. A pessoa que estava atendendo na UTI, dando entrada na UTI, disse, espere que a médica vem falar com você. E aí começa a providência de Deus. A médica era membro lá da igreja. E ela já chegou dizendo, pastor Jefferson, a sua esposa teve um AVC. A pressão dela não está baixando. E a gente vai tentar fazer a pressão dela baixar, porque senão ela vai a óbito. Era mais ou menos 00:30 e eu passei até 6 da manhã de joelhos orando. Pedindo a Deus misericórdia. 6 horas da manhã era a troca dos grupos da UTI. Eu fui lá, a médica disse, pastor, está do mesmo jeito. Ore. Eu disse, eu já passei a noite toda orando, eu vou continuar orando. Fui para casa, meus pais estavam lá, os pais dela estavam lá, meus filhos, a irmã dela, a família toda, meus irmãos, preocupados e perguntaram como ela está. E eu me lembrei da viúva, do profeta. Ela vai bem. Entrei no quarto. Me tranquei no meu banheiro. E comecei a clamar, como eu nunca clamei na minha vida. Senhor, não leva a minha esposa. Meus sonhos, meus projetos, todos são com ela. Eu a amo.
Eu não quero vê-la morta, Senhor, não leva a minha esposa. E depois de horas orando, o Espírito do Senhor falou ao meu coração: Jefferson, a doença dela não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Meus irmãos, eu levantei dali com aquela resposta de Deus. E eu não ouvi uma voz de cinema daquela 7.1 Dolby Surround, não. Deus falou no meu coração. Eu saí dali animado. Era domingo, eu fui para a igreja pregar. Os diáconos disseram assim: pastor, você não vai pregar, sua mulher está na UTI. Eu disse: ela está na UTI e Deus já falou comigo que ela vai sobreviver. Preguei, meus irmãos. Tivemos 10 decisões, 10. E eu me lembrei do que Deus falou no meu coração. É para a glória do meu nome. Fui para o hospital, já 9 da noite, cheguei lá. A pessoa que estava na UTI já estava encomendada de me receber. Eu entrei na UTI, botei aquela roupona, entrei na UTI para falar com a minha esposa. Eu entrei tantas vezes na UTI, irmãos, para ver outras pessoas. Entrei para falar com a minha esposa, animado. Ela, irmãos, ficou tetraplégica. Enquanto estava na UTI, só mexia basicamente os olhos e balbuciava algumas coisas. Eu cheguei do lado da maca dela, da cama dela, e disse assim: Deus falou comigo. Ele falou que você não vai morrer e vai sair daí. Os olhos dela brilharam. 2 dias depois ela saiu da UTI. 30 dias depois ela saiu de casa. Perdão, ela foi para casa, ela saiu do hospital. E aí começou uma saga, irmãos. Porque durante 30 dias, eu pensei que ela ia sair do hospital um pouco melhor, mas minha esposa precisou andar de cadeira de rodas. Mas eu queria minha esposa viva. Com 30 dias, quando saiu do hospital, ela disse assim, era um domingo, ela disse assim: eu vou à igreja e eu vou falar. Eu disse: mulher, mas tu teve um AVC. Eu disse: pois é, mas eu já voltei a falar, eu vou falar. Diga-se de passagem, foram os únicos 30 dias da minha vida com ela que ela só comia o que eu dava, ela só ia para onde eu queria e só fazia o que eu mandava. 30 dias só, acabou. Vou ao templo hoje e vou falar. A gente tem um áudio, esses dias nós ouvimos o sermão dela todo. Ela pregou o evangelho. 9 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. E eu lembrava do que Deus falou no banheiro. É para a glória do meu nome. É para a glória do meu nome. Nós fomos convidados, pastor Marcos, para um ECC. Para falar do milagre. Nossos filhos também têm uma história sobre o nascimento deles, e a gente ia testemunhar sobre os filhos. E o pastor coordenador do ECC disse: Jeff, você pode ir, uma Débora não vai poder ir. Eu disse: não, eu vou. Aí fui falar com ela, eu disse: meu amor, eu vou ter que ir só. Eu disse: não, você vai comigo, eu vou nem que seja de cadeira de rodas. Tinha 50 casais nesse ECC, irmãos. Nós chegamos lá, a Debinha, que não ia falar nada, só eu que ia falar, ela disse assim: eu quero falar. Irmãos, quando aquela mulher pegou o microfone, os casais foram tão impactados que o coordenador do encontro não sabia o que ia fazer depois. E ele disse: Jeff, a gente faz o que agora? Eu digo: agora a gente ora. Ora, porque eu quase perdi minha esposa. E tem gente aqui que está querendo largar o marido e a mulher nesse CCC. Está querendo é que a esposa e o esposo morram. E eu tenho certeza que esse testemunho impactou a vida deles. Meus irmãos, nós saímos daquele ECC com vidas de casamento restauradas para a glória de Deus. Quando a gente dá esse testemunho nos lugares, a gente sempre usa Jó 40, versículo 5. Antes, meus olhos te conheciam, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quando Ananias chegou para orar por Saulo, a Bíblia diz que ele orou, e como escamas caíram dos olhos, e Saulo voltou a ver. Crentes discipuladores têm que ser crentes cheios do Espírito Santo, que fazem a obra para Deus e com Deus, no poder e autoridade do Espírito. Em que, pelo seu testemunho, pela sua pregação, escamas dos olhos das pessoas que estão ao nosso redor vão cair e elas vão ver Jesus para a glória do nome de Deus. Debinha fez tratamento, já está andando de bengala,
anda para todo lugar, viaja para todo lugar, a gente passeia, continua pregando pelo Brasil. E nós temos este testemunho para dizer que depois desse episódio, nós passamos a fazer a obra de Deus com Deus. É Ele que vai na frente. Verdadeiros discipuladores, meus irmãos, creem na mudança, creem que Jesus transforma. E por que tudo isso? Por que tudo isso? E aí nós voltamos para a história contada pelo pastor Naum. É claro que o pastor Naum foi discipulado pelos pais. É claro. Mas lá naquela manhã de domingo ele precisava de um amigo, de um Ananias, para dizer, eu vou contigo. Eu sou mais experiente. E eu não lembrava disso. E outro dia, quando ele foi pregar lá no Maranhão, ele lembrou. Eu precisei, irmãos, do Júlio César e do José Armando, que jogavam futebol na rua comigo. Colocava as havaianas como gol e a gente passava o final das tardes jogando bola. E um dia ia ter um EBF lá na nossa igreja e eles disseram, vamos à EBF. Eu sabia lá o que era EBF. Se o que é EBF? É a Escola Bíblica de Férias. Em julho eu queria ficar jogando bola na rua. E eles disseram, vamos. E eu fui. Primeira história que eu ouvi da Bíblia é Daniel. Um menino corajoso. Graças a Deus, a vida do Júlio César e do José Armando, irmãos, eu estou aqui nessa noite. Alguém me indicou o Evangelho. Alguém me ensinou o caminho das pedras. Alguém disse, é Jesus, é só por Jesus que a sua vida pode ser transformada. Depois Deus me deu o privilégio, irmãos, de um senhor maduro, que não era pastor à época, me ensinar a ler a Bíblia, orar, amar o evangelismo e amar a obra missionária. Me levou para muitos cultos no sertão, nas fazendas. Eu ia na caçamba de uma Kombi, que tinha, lembra dela? Rapaz, eu ia ali numa felicidade, risco de cair, um meninozinho de 12, 13 anos. Graças a Deus, ao Júlio César, ao José Armando, e ao Raimundo Nonato, que eu estou aqui hoje, meus irmãos. Agora, sabe o que é muito bom você entender nessa noite? É que Deus chamou você para ser um Ananias. Deus chamou você para ser um Júlio César e José Armando. Deus chamou você para ser um Raimundo Nonato. E se porventura você já foi e esqueceu, Deus está chamando você a reafirmar a intencionalidade do discipulado. Olhando para a vida de Ananias, crer que Jesus transforma as pessoas que estão ao seu redor. E que Ele pode usar você. Crer que Ele pode usar você. Você não precisa passar por um momento difícil como eu passei, para ser um crente que vai trabalhar com o Senhor. Porque se o Senhor vai à frente, se o Senhor vai abrindo as portas, muita gente vai se converter. E muita gente amanhã vai contar a história. Eu estou aqui por causa daquele membro lá da PIB de Fortaleza. Vamos ser juntos discipuladores como Ananias? Vamos ser como ele, que tinha intimidade com Deus, ou mais intimidade com Deus, tinha disposição para servir, ele acolhia o diferente e ele cria na mudança das pessoas. O texto, irmãos, vai dizer algo muito significativo no final. E eu quero fechar, concluir com isso. Versículo 20. Depois de Paulo convertido, com os olhos abertos, passou vários dias em Damasco. O versículo 20 diz, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O que é muito bom do discipulado é que depois que a pessoa aprende a fé, entrega o coração a Jesus, aprende a orar, a ler a Bíblia, é batizado, você tem que ensiná-la a continuar a pregação, a falar para outras pessoas que Jesus transforma. Que Deus nos abençoe. Pode baixar a cabeça, nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu não vou pedir para você ficar em pé, nem de joelhos, nem levantar a mão. Para esse primeiro apelo, para esse primeiro convite, eu vou pedir para você, de forma reflexiva, perguntar a você mesmo se você tem sido como Ananias. O Senhor Jesus nos mandou fazer discípulos. Você pode fazer muitas coisas na igreja, mas o que Jesus mandou foi fazer discípulos. Então se pergunte hoje à noite, eu tenho feito discípulos?
Será que eu tenho a coragem do cristiano de atravessar a rua e falar com o meu vizinho, que é muito diferente de mim? Ou será que eu estou esperando acontecer algo difícil, como o pastor Jefferson viveu com a esposa, para eu mudar minha atitude? Não queira passar por isso. Só decida hoje ser um discipulador. Evangelizar pessoas, ensiná-las no caminho do Senhor e obedecer o que Jesus nos mandou. Ide e fazei discípulos. Senhor, nós nos apresentamos nessa noite aqui como igreja, reunidos para a glória do Teu nome, para Te dizer que somos Teus, chamados por Ti. E queremos, à luz do exemplo de Ananias e de tantos outros, até dos nossos discipuladores, continuar a história da igreja. Uma igreja pujante, animada, missionária, discipuladora. Uma igreja que intencionalmente faz discípulos, que caminha em direção ao outro, que vai em direção ao diferente e que traz para o Teu reino através do evangelismo e discipulado. Ah, Pai, como nós queremos que as pessoas que estamos discipulando amanhã proclamem essa mensagem a outras pessoas e até que o Senhor volte, até que o Senhor venha, nós tenhamos a história da igreja continuada, como Jesus fez com seus discípulos fizeram com outros. Ananias fez com o apóstolo Paulo fez com tantos líderes, treinou tantos líderes no Novo Testamento, e nos treina até hoje através das cartas. Senhor, nos faz verdadeiros discipuladores, que têm intimidade contigo, são cheios do Espírito. Verdadeiros discipuladores que estão dispostos a fazer o que precisa ser feito, que vão em direção ao diferente até, e que creem na mudança, creem que só Jesus transforma. Nos faz esta obra, Pai, move Teu Espírito em nós e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.